paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 35. Os assuntos do estudo de hoje serão: Deus dará o que é seu, Jesus é o nosso refúgio e fuja do vingador. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Do verso 1 até o 8, vai falar sobre as cidades dos levitas, né? No capítulo 34, nosso Deus pediu a Moisés fazer um mapeamento das terras de Canaã e a distribuição das terras. Mesmo assim, eles não tinham conquistado aquela terra ainda, né? Mas pela fé, Moisés foi obediente a Deus e mapeou a terra de Canaã e fez a distribuição da herança das terras a cada tribo, né? E os levitas ficaram de fora nesse mapeamento do capítulo 34, né? Aí imagina a cabeça dos levitas, né? Nossa, Senhor, nós ajudamos, fazemos a tua função de sacerdote no tabernáculo. Nós ensinamos a tua palavra, os teus mandamentos às outras tribos, e nós não vamos herdar nada, Senhor. Então eles estavam sentindo falta de reconhecimento, porque eles estavam se achando injustiçados. Porque imagina, não está escrito isso, né? Mas dá a entender, porque no capítulo eles ficaram de fora, né? Aí só no outro capítulo 35 que eles vão ser inclusos, né? Então dá a entender que eles devem ter se questionado assim, né? Mas e nós, Senhor, né? Então, quantas pessoas do ministério passam por isso, né? Às vezes você tem que fazer uma obra missionária e você edifica a vida de tantas pessoas através do seu ministério, da sua pregação. Deus faz milagres e maravilhas na vida do povo, mas você está provado e você fica se perguntando: meu Senhor, e eu? Santo Deus, todas as pessoas estão recebendo a libertação, estão sendo libertas dos vícios, mas eu estou provado, Pai Santo, estou enfermo, estou passando por uma necessidade financeira, e eu, Senhor, né? Quando vai chegar o meu tempo de herdar a herança, né? Então aqui o nosso Deus, por essa palavra, Ele quer nos dizer: fica tranquilo, confia em Deus, que Ele não quer te dar a herança da mesma forma que Ele dá aos outros, porque você é especial para Deus. Toda aquela pessoa que se propõe a falar do amor de Deus é uma pessoa especial para o nosso Senhor. Ela é separada. Esse povo levita foi um povo separado das outras tribos. Então você é separado, você tem um lugar especial no coração de Deus. Ele ama todas as pessoas, mas você é um povo separado, é especial, porque através de você, outras pessoas alcançam a salvação em Cristo Jesus. Então fica firme, porque Deus vai fazer uma obra linda aqui, diferente, por um caminho que os levitas nem imaginavam, né? Então todas as tribos herdaram a herança na distribuição das terras, já no mapeamento já, né? Agora os levitas foi diferente. Olha que coisa bonita que Deus fez com eles, né? Aqui no verso 2: dá ordem aos filhos de Israel que a herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. Santo é Deus. Então aqui Deus tocou no coração das outras tribos para eles reconhecerem o trabalho dos levitas. Então o nosso Deus, ele podia ter dado diretamente as terras para os levitas, né? Mas ele não fez isso por um motivo. Tudo na palavra de Deus tem um propósito, né? Ele queria que as outras tribos reconhecessem o trabalho dos levitas, porque através do trabalho dos levitas os pecados deles eram expiados, eles aprendiam a palavra de Deus e eles eram edificados. As batalhas eles venciam porque Deus os ajudava e os levitas transmitiam todas as informações que Deus mandava a eles, né? Então o povo era edificado por Deus e através do ministério dos levitas. Então reconheçam o trabalho do seu ministério, dos evangelistas. Você conheceu o amor de Deus por uma pessoa, seja grato a Ele, ore por Ele. O mínimo que você possa fazer é a oração, tá bom? Mas ajuda aquela igreja que te ajudou, apresentou a tua fé. Quantas obras e milagres você recebeu porque você frequenta uma igreja, você ouviu falar do amor de Cristo, Santo Deus. Então seja grato. Deus vai colocar no coração o sentimento das pessoas em ajudar o ministério, Santo Deus. Então você que é do ministério, fica tranquilo que Deus vai levantar pessoas para te ajudar, tá certo? É assim, funciona. Quantas vezes eu passei necessidade e eu, sem falar para ninguém, só orando no meu quarto, Deus supriu minha necessidade. Deus levantava no coração das pessoas para me ajudar. Então, da mesma forma que funciona comigo, que funcionou com os levitas, vai funcionar com você também. Então, tenha fé. Não saia falando da tua necessidade, não fica questionando Deus, não. Confia, porque Deus, ele sabe, Deus é justiça. E Ele não quer dar para você de qualquer maneira. Ele quer dar de uma maneira linda. Ele quer levantar pessoas para te ajudar, para você possa contar testemunho. Olha, na hora que eu estava precisando, necessidade, Deus tocou no coração da pessoa e ela supriu minha necessidade.
e o nome de Deus vai ser glorificado, amém? Então tudo tem um propósito aqui na palavra de Deus e nas nossas vidas. Então engrandeça o nome do teu Deus, não desistam de falar do amor de Deus, e quem recebe o amor de Deus, sejam gratos a Deus em oração e em obediência à palavra de Deus, e sejam gratos ao ministério e às pessoas que falam do amor de Deus, amém? E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança, que herdar. Então, os levitas eles herdaram 48 cidades. Então, Deus tocou no coração do povo de Israel. Aqueles que tinham muito, deram mais cidades. Aqueles que tinham pouco, deram poucas cidades. Mas todo mundo ajudou. Então Deus quer que você ajude, não importa como, tá bom? Você que tem muito, ajuda muito. Tem muita gente passando necessidade. E se Deus te colocou no lugar de destaque, é porque Ele quer que você ajude essas pessoas. E não vai faltar para você, porque quanto mais você ajudar, você vai perceber que mais Deus vai te dar, né? Na parábola lá dos talentos, aquele que tem muito, era acrescentado mais ainda, né? Então, pode ajudar, ajuda o máximo que você puder, porque Deus vai dobrar o que você tem, vai multiplicar o que você tem, tá certo? Agora você que tem pouco, no pouco que você tem, ajuda e você será abençoado. Lembra da oferta da viúva? As poucas moedinhas que ela tinha, ela deu tudo o que tinha e Jesus Cristo a elogiou. Santo Deus, quem quer ser elogiado por Cristo, ajuda no pouco que tem. Se você não tem nada, ajuda em oração. Santo Deus, que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Eu não peço like, não peço compartilhamento, mas eu peço oração. Então orem por mim, pela minha família, que isso não tem preço. Porque toda vez que eu precisar, as suas orações, Deus vai usar das suas orações, da fé de vocês e da minha fé, pedindo a Deus, Ele vai me socorrer. Então, eu não estou preocupado com like, com compartilhamento. Mas se vocês quiserem fazer, Deus abençoe vocês, porque vai alcançar mais pessoas, né? Mas o que eu peço é oração, tá bom? E eu estou sempre orando pelos inscritos do canal e por todos que assistem esses vídeos, porque eu quero que a palavra de Deus edifique as suas vidas, amém? Aí, do verso 9 até o 15, vai falar sobre as cidades de refúgio, né? Então, dessas 48 cidades que os levitas ganharam, após eles conquistarem Canaã lá, né? 6 seriam cidades de refúgio. Então, vamos ver qual que é a função das cidades de refúgio, né? Qual que é a finalidade dessas cidades? Então, no verso 14 e 15 vai explicar, tá? 3 dessas cidades daquém do Jordão, e 3 dessas cidades dareis da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Então, a terra que Deus deu para eles, Deus dividiu no meio com o rio Jordão, né? Então, do lado de cá do Jordão, tinha 3 cidades de refúgio. E do lado de Canaã, tinha 3 cidades de refúgio, amém? Então, ficou bem distribuído. No mapa, fica as 3 cidades assim, bem distribuído para poder a pessoa, na hora que ela tiver uma necessidade, ela fugir para essa cidade de refúgio, porque lá ela teria abrigo, ela teria segurança, né? Agora, por que as pessoas tinham que fugir, né? Aqui no verso 15: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel, e para o estrangeiro, e para o que ali se acolha, aquele que ferir alguma pessoa por erro. Então, todo aquele que cometesse um erro, cometesse um pecado, que era pecado capital, pecado de morte, se ela matasse alguém, por exemplo, e o vingador fosse atrás dela para matar aquela pessoa, porque nessa época era olho por olho, dente por dente, né? O sacrifício de animais não era suficiente para uma vida de uma pessoa, né? Então, aquela vida só seria vingada se derramasse o sangue daquela que a derramou. Então, funcionava assim no Antigo Testamento, tá bom? Então, a pessoa tinha que fugir, porque o vingador, ele não queria saber se foi intencional ou se não foi, ele queria vingar a morte do seu parente, né? Então, Deus criou essas cidades de refúgio para ele se abrigar, para ele ter um julgamento justo, amém? Então, nessa época, já tinha um julgamento justo. Se a pessoa tivesse 2 testemunhas acusando ela que ela matou com intenção de matar, ela seria executada. Aí não teria refúgio, não teria abrigo. Mas se ela fosse inocente, se ela fosse um acidente e aquela pessoa viesse a morrer, ela podia fugir para essa cidade de refúgio para ter um julgamento justo, amém? Aí eu queria fazer uma comparação dessas 6 cidades de refúgio com o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso refúgio, né? E isso fica muito bem claro aqui nesse capítulo. As primeiras vezes que eu li a palavra de Deus, eu passava pelo livro de Números, eu passava batido isso daqui, né? Mas quando você começa a estudar o hebraico e faz a tradução das palavras, você vê que tudo aponta para Cristo. Santo é Jesus Cristo. Vocês veem que eu estou estudando aqui desde o Gênesis, né? Desde o Gênesis até aquele livro de Números,
Quantas vezes eu falei de Jesus Cristo aqui, né? Todas. Santo Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a palavra, é o verbo que se fez carne, né? Então ele está em todos os capítulos da Bíblia, né? Só que às vezes passa batido, porque por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento, então eu fazia leitura por ler, mas eu não pegava para estudar assim a fundo, né? Então eu recomendo que vocês estudem, tá bom? É muito importante o estudo, para você ter total compreensão da palavra de Deus, porque tem muita coisa linda aqui, né? Então aqui eu vou colocar na tela uma tabelinha que tem a tradução do nome das cidades e o versículo que faz a comparação com Jesus Cristo, amém? Então a primeira cidade é Quedes, que significa lugar santo. Então ele vai ser o refúgio para aqueles que são impuros, que querem buscar a santificação. Jesus Cristo é o nosso refúgio. Todo aquele que quer se santificar, é só através de Jesus Cristo nós podemos nos santificar, amém? Aqui está em Hebreus capítulo 10, verso 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Santo Deus. Então todo aquele que acredita em Jesus Cristo, que o sacrifício dele nos santifica, nós estamos sendo santificados por Cristo, amém? Então tenham fé e peçam perdão pelos seus pecados e vocês serão santificados por Cristo Jesus. Ele é o nosso refúgio. A outra cidade se chama Siquém, que significa ombro. Ele é o nosso ombro amigo, né, que nos ajuda a carregar nossos fardos, né? Ele é o refúgio para os que estão cansados. Em Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 29. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Santa Deus. Ô alma cansada que chora, Santa Deus, vai buscar refúgio em Cristo Jesus, Santa Deus. Ele é o nosso refúgio, ele vai te aliviar todo o seu fardo, todo o peso que você está carregando no seu coração, na sua alma, e vai te libertar. Santa Deus, ele vai te ajudar a carregar a tua cruz, tá bom? Então, carregue sua cruz, nega a si mesmo, mas você não vai carregar sozinho. Jesus Cristo te ajuda, amém? Santa Deus, o fardo dele é leve, né? O jugo dele é suave, Santa Deus. E você vai alcançar a paz no seu coração. A cidade de Hebrom, o significado de Hebrom é comunhão. Ele é o refúgio de aproximação, de reconciliação, né? Após o pecado de Adão, nós saímos da comunhão com Deus, né? Mas através de Jesus Cristo, ele nos reconciliou, ele nos aproximou, nós estamos em comunhão com Deus agora, né? O véu foi rasgado, então nós temos comunhão total com o nosso Deus agora, né? Em 1 Coríntios capítulo 1, 9, está escrito: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você aceitou Jesus Cristo, você foi chamado por Deus para a comunhão. Deus quer que você esteja próximo dele, né? E nós só podemos estar próximos de Deus através de Cristo Jesus, tá bom? Não tem outro intercessor, não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós só chegamos ao Pai através do Filho, amém? Isso é muito bem claro na palavra de Deus. A outra cidade é Bezer, que significa fortaleza, né? É o refúgio para os fracos. Todo aquele que se sente fraco, que se sente injustiçado, que não consegue, você acha que não consegue, sozinho às vezes você pode não conseguir, mas com Jesus Cristo você vai ganhar fortaleza. Santa Deus, você vai ter um abrigo seguro e ele vai te fortalecer e você vai conquistar muitas batalhas, e você vai vencer e o nome de Deus vai ser glorificado. Aqui em 2 Timóteo, verso 2 e 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você se está se sentindo fraco, então se fortifica na graça santa de Cristo, tá bom? Então leia o Evangelho, vai para a igreja e você será forte, amém? Jesus Cristo vai te deixar forte. A outra cidade, a quinta, se chama Ramote, que significa lugar exaltado, né? Deus quer te exaltar. Vocês que são, esse é o refúgio para os humilhados, né? Então você que está se sentindo humilhado, pela pregação da palavra de Deus, as pessoas estão te perseguindo, Jesus Cristo é o nosso refúgio, e aquele que é humilhado será exaltado, né? Isso está em Mateus capítulo 23, verso 12. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então você, pela fé em Cristo, você está sendo humilhado, fica tranquilo que Deus vai te exaltar, aqui na terra, mas principalmente lá na glória, tá bom? A sexta cidade se chama Golã, e ela significa lugar separado, né? Então você não é mais uma pessoa misturada com as outras do mundo, você não é um pecador qualquer, você é um povo separado por Deus, né? Lembra o que Deus fez com os levitas? Ele é um povo separado, né? Você também que aceitou Jesus Cristo, você é um povo separado, você é a igreja de Cristo, Santo é Deus, né? Então aqui, ó, em João capítulo 15, 19 está escrito: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia.
você não é do mundo. Por isso que as pessoas às vezes te perseguem, não te entendem, porque você não é mais do mundo, você não está mais misturado com eles. Agora você é da luz, você é povo separado, né? Então, Santo é Jesus Cristo, você foi separado por Deus, você é um santo, santa de Deus. Então, valorizem o amor de Cristo e santifiquem-se através da fé em Cristo e estudando o Evangelho, tá bom? E pratiquem, né? Aí do verso 16 até o 34 vai falar do julgamento do assassino, né? E a justificação do inocente. Então, eu vou ler alguns versos aqui para vocês entenderem como é que funciona, né? Aqui, ó, no verso 19: o vingador do sangue matará o homicida, encontrando matá-lo-á, né? Então aqui no verso 19 está escrito que existe um vingador e existe um homicida. Então isso aqui é simbólico, tá bom? Isso aqui é profético, tá bom? Naquele tempo, o homicida é aquele que assassina, né, com a intenção de matar, e o vingador é aquele que faz a justiça. Então isso aqui está simbolizando aqui o vingador é o nosso Deus, é ele que faz a justiça, né? Nosso Deus, ele é justiça. E o homicida é o diabo, porque ele é homicida desde o princípio, né? Aqui ó, em Hebreus capítulo 10, verso 30 e 31: pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, nosso Deus é o vingador, é o nosso Deus que executa a justiça, né? Então, nós temos que saber que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Então, nós devemos fugir do vingador. Nós não podemos praticar nada que é contrário à sua palavra, porque senão o vingador, ele vai fazer justiça. Amém? Então, se você acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo, pratique a palavra de Deus. Mas caso você diz que acredita em Deus, mas você comete um assassinato com intenção de matar, ou você rouba sabendo que roubar é errado, uma hora o vingador vai chegar em você, ele vai cobrar justiça, tá bom? Mas se você é aquele que peca sem intenção, você tem refúgio, você tem Jesus Cristo, amém? É só você buscar a cidade de refúgio, como nós vimos aqui no texto, né? E Jesus Cristo é o nosso refúgio. Todo aquele que é coberto pelo sangue de Cristo, que acredita na fé em Jesus Cristo, quando o vingador, que é o nosso Deus, ele vem fazer a justiça, ele vê o sangue do Cordeiro, ele nos perdoa, amém? Então, todo aquele você pecou, você cometeu um pecado, não importa qual o pecado que você fez, até mesmo de assassinato, se você fez antes de conhecer Jesus Cristo, Deus te perdoa esse pecado. O sacrifício de Cristo é suficiente, tá bom? Ele é completo, você está perdoado, amém? Só que você tem, a partir do momento que você tem fé em Jesus Cristo, você não pode mais cometer essas coisas, tá certo? Porque aí o sangue de Cristo, já o sacrifício não vai ter efeito sobre você, porque você está negando o sacrifício de Cristo. Porque Jesus Cristo, ele morreu para perdoar seus pecados, e ele falou: vai e não peques mais, tem que ter mudança de vida, tá bom? Então se esforça para não pecar, tá certo? Agora, caso você cometeu um pecado no meio do caminho, se arrependa, peça perdão a Deus, ele é poderoso para te perdoar, através do sangue de Cristo. O vingador não vai te pegar, tá bom? Porque pela misericórdia de Cristo, você está salvo, você está no refúgio, amém? Então fuja do vingador, tá bom? Como que a gente foge do vingador? Obedecendo a palavra de Deus. Aí Deus não vai executar justiça contra você, né? Ele não vai executar juízo contra você. Mas se você estiver no pecado, uma hora o vingador te encontra, amém? E aí é tarde demais. Aí é o fogo eterno. Toma cuidado, tá certo? Aqui no verso 26. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha colhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Então, se você aceitou Jesus Cristo como teu Salvador, você encontrou refúgio nele e você está seguro nele. Ou seja, se você está vivendo de acordo com o Evangelho, com a palavra de Deus, com aquilo que Cristo ensinou, você está seguro. Mas quando você se desvia da palavra de Deus e você começa a praticar o pecado, toma cuidado, o vingador vai te encontrar e ele vai executar justiça contra você. E Deus não vai ser culpado, tá bom? As pessoas, nossa, Deus é mau. Não, ele está executando justiça. Você saiu do caminho certo, Deus te deu um lugar de refúgio. Nosso Deus é misericordioso com nós. Todos nós somos pecadores, nós somos merecedores de juízo. Mas Deus deu um refúgio para nós, que é Jesus Cristo. Então, abraça esse refúgio, abraça essa chance que Deus te deu. É Jesus Cristo, não tem outro caminho, não tem para onde você correr. O único lugar que você tem que correr é para os braços do Senhor Jesus. Lá você está abrigado, lá você tem refúgio. Mas se você sair do Evangelho e começar a praticar o pecado, o vingador te encontra e vai ser feita a justiça, amém? Toma cuidado com isso. No verso 28, pois deve ficar na cidade do seu refúgio,
até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. Então, o homicida ele tinha que ficar na terra de refúgio, na cidade de refúgio, até o sumo sacerdote que foi ungido morrer. Ele podia voltar para a sua cidade natal, né? Isso aqui simboliza a volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote que foi ungido, ele é o Messias, né? Messias significa o ungido, o escolhido por Deus para nos salvar. Então todo aquele que aceitou a salvação de Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou e ele está na glória. E logo ele vai vir buscar você também. E você também vai poder entrar, você vai poder voltar para a sua cidade. A sua cidade é a Nova Jerusalém, é onde você nunca deveria ter saído de lá, né? Nós saímos de lá pelo pecado de Adão, mas Jesus Cristo quer que nós voltemos para o céu. Ele quer que a gente esteja morando junto com Ele. Ele nos quer para si, né? Santo Deus. Então vamos nos ficar abrigados na cidade de refúgio, até que o nosso sumo sacerdote venha nos buscar e possamos voltar para a terra prometida, lá na Nova Jerusalém, né? Verso 33. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou, né? Então, todo assassinato que é cometido aqui na terra, esse sangue contamina a terra. Por isso que a terra vai sofrer um juízo. Por isso que vai ter o juízo final aqui na terra, porque a terra está contaminada pelo pecado. Por isso que Jesus Cristo vai fazer novos céus e nova terra, porque tem que haver uma purificação aqui, porque toda essa violência que a humanidade cometeu, todos os pecados que a humanidade cometeu, influenciados pelo inimigo, contaminou essa terra. Então por isso que Jesus Cristo fará novos céus e nova terra, tá bom? E só se pode purificar com o sangue daquela pessoa que derramou, né? Então quem que é o causador de todos os assassinatos, tudo que não presta aqui nessa terra? É o adversário das nossas almas, é o diabo, né? Aqui em João capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Santo Jesus Cristo. Então o diabo, nosso adversário, ele é pai da mentira e ele é homicida desde o princípio. Ele que fez o Adão e Eva pecarem e morrerem. É ele que influenciou Caim para matar Abel. Todos os assassinatos, tudo que não presta aqui nessa terra é influência do maligno, Santo Deus. E para haver purificação nessa terra, só quando Jesus Cristo voltar e matar o anticristo, porque o inimigo ele vai ser expulso das regiões celestes e ele vai encarnar no anticristo, Santo Deus. E quando Jesus Cristo matar o anticristo e o sangue dele, que é o assassino que causou todas as coisas ruins aqui nessa terra, for derramado, aí haverá purificação. Aí Deus pode purificar essa terra novamente, amém? Aqui em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 e 10. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Santo Deus. Então toda pessoa que pratica o bem aqui nessa terra, que fala a verdade e reconhece Jesus Cristo como teu Salvador, é filho de Deus e faz aquilo à vontade do seu Pai. E todo aquele que pratica a maldade, a iniquidade, é filho do diabo e é influenciado por ele, entendeu? Então todos aqueles que aceitaram a maldade, aceitaram o espírito do anticristo aqui na terra, serão julgados junto com o anticristo, e todos eles vão no lago de fogo e enxofre para sempre, tá bom? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Você é filho de Deus? Fale a verdade, porque a mentira é a língua do inimigo, tá bom? Então não mintam. Vocês são igreja de Cristo, não mintam, pelo amor de Deus. Se tem alguma coisa importante aqui nesse vídeo aqui, essa mensagem aqui é essa. Jesus Cristo é o nosso refúgio, não se desviem dele, porque senão o vingador te pega, e ajam como filhos de Deus. Porque se você está mentindo, se você está roubando, se você está enganando o teu próximo, se a pessoa te empresta um dinheiro, você não devolve, se você qualquer coisa que você faça que está fora da palavra de Deus, você é filho do diabo e você será julgado junto com ele. Então é muito simples isso. Então sejam filhos de Deus, amém? Então vamos falar a verdade e praticar a justiça, e vamos estar sempre abrigados na cidade de refúgio, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês.
Orem a Deus por mim e pela minha família e estejam todos abrigados no nosso refúgio, que é o nosso Salvador Jesus Cristo, e que o sangue do Cordeiro proteja nossas casas e nossas vidas e que possamos fazer a vontade do nosso Pai e falar a verdade e ajudar o nosso próximo. Deus abençoe a vida de todos. Deus seja louvado.